Oi, a paz do Senhor, meu nome é Milene e hoje eu quero deixar uma reflexão na carta de Tiago, capítulo 3, versículo 1, que diz: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. A palavra de Deus não diz que a vontade de Deus é que não hajam pessoas tendo cargos na igreja, seja pastor, presbítero, auxiliar, mas ele alerta que se você quer ter um cargo, uma responsabilidade, que você esteja em evidência, que você seja um exemplo. O tema de hoje é: não sejais mestres. Deus abomina a religiosidade. Vou listar perigos e consequências de ser um mestre imprudente. Em Mateus capítulo 22, versículo 1 a 14, Jesus conta uma parábola. E a palavra de Deus diz: Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A palavra de Deus deixa claro que a salvação está disponível para todos, porém, serão salvos apenas os que quiserem. Deus, ele não obriga ninguém a aceitar Jesus. Ele não obriga ninguém a viver em santidade. Porém, Deus faz sempre a parte dele. Ele dá tempo para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e vivam em comunhão com Jesus Cristo. Sobre a religiosidade, o religioso aparenta ter uma vida de comunhão com Deus, porém, ele verdadeiramente não ama a Deus e nem as pessoas. Em Mateus capítulo 7, versículo 12 diz: Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 27, diz: E eis que levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que fareis para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. O falso religioso vai se preocupar com a vestimenta das pessoas, com o espaço físico da igreja, porém, não terá uma verdadeira piedade, não será compassivo com um irmão que pecou, somente é compassivo com os seus próprios pecados, dando desculpas para seus pecados, porém, se outra pessoa cair, não fará o esforço nem de orar para que essa pessoa se levante. Porém, a palavra de Deus alerta: há pessoas que conheceram a Jesus, tiveram comunhão com o Senhor, e mesmo assim, passaram tempos, não se arrependeram e entraram em condenação, morreram sem a salvação, participando da igreja,
participando, talvez até do corpo de obreiros, mas não tiveram arrependimento genuíno. Não pediram perdão, não se reconciliaram, ou se reconciliaram e voltaram ao pecado. Não abandonaram. A palavra de Deus diz: quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Porém, há pessoas que confessam, mas não deixam, continuam praticando. Continuam pecando deliberadamente. E essa condição faz a pessoa perder a sua salvação, pois morreu sem se arrepender. Um dos perigos e consequências que eu listei foi levar os outros a pecarem com ensinamentos errados e perderem a salvação. Em 1 Reis, capítulo 14, versículos 7 a 10, diz: vai dizer a Jeroboão que o Senhor, o Deus de Israel, manda dizer a ele o seguinte: eu escolhi você do meio do povo e o tornei governador do meu povo de Israel. Eu tomei o reino dos descendentes de Davi e dei a você, mas você não tem sido como meu servo Davi, que foi fiel a mim em tudo, que obedeceu aos meus mandamentos e me seguiu com todo o coração, fazendo aquilo que eu aprovo. Você tem pecado muito mais do que todos aqueles que foram reis antes de você. Você me rejeitou e me deixou irado por ter feito ídolos e imagens de metal para adorar. Por causa disso, eu vou trazer desgraça para a sua família e vou matar todos os seus descendentes do sexo masculino, tanto os jovens como os velhos. Vou varrer a sua família como se varre esterco. Além de pecar, um falso mestre faz os seus liderados, os seus ouvintes pecarem, pois distorce a palavra de Deus. Isso é um pecado horrível. A segunda consequência é que essa pessoa vai perder a sua família, provavelmente. Se o seu filho, se a sua esposa, se o seu marido se os seus filhos não se apegarem a Deus verdadeiramente, eles provavelmente ficarão escandalizados com a hipocrisia de seu pai e provavelmente irão se desviar. O rei Ezequias cometeu esse pecado. Ele, quando teve o seu momento de doença, pediu para que Deus perdoasse e o curasse. Porém, quando o profeta falou sobre o que aconteceria com seus filhos, devido a uma atitude que ele tomou, ele disse que, essa palavra é boa. Ele não intercedeu, ele não pediu perdão. Deus havia dito: põe a tua casa em ordem, que você vai morrer. Mas ele não deu ouvidos. E assim, sua família sofreu uma consequência. Porque se um pai dá um mau exemplo, mesmo que ele diga para o filho fazer a coisa certa, raramente um filho vai fazer a coisa certa, vendo o exemplo ruim do pai. Quando a pessoa não é crente, é uma coisa. Quando a pessoa é crente, conhece a verdade, é totalmente diferente. E Deus, Ele sonda os corações, Ele vê as situações. E claro que Deus quer resgatar o filho. Porém, por conta da imprudência de um pai, pode levar a perder uma família, suas gerações. O segundo tópico diz: perder o cargo, interromper o propósito de Deus para a sua vida e família. É uma consequência de ser um mestre imprudente. Em Tito capítulo 1, versículos 6 a 9 diz: o presbítero deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada, deve ter somente uma esposa, os seus filhos devem ser cristãos e não ter fama de maus ou desobedientes. Pois aquele que tem a responsabilidade do trabalho de Deus como bispo deve ser um homem que não possa ser culpado de nada, não deve ser orgulhoso nem ter mau gênio, não deve ser chegado ao vinho nem violento, nem ganancioso, deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e deve amar o bem, deve ser prudente, justo, dedicado a Deus e disciplinado, deve se manter firme na mensagem que merece confiança e que está de acordo com a doutrina. Assim ele poderá animar os outros com o verdadeiro ensinamento e também mostrar os erros dos que são contra esse ensinamento.
Então, o que uma pessoa que almeja um cargo e um crente também que almeja para o céu deve fazer? Primeiro, temer a Deus e buscar sabedoria. Provérbios 9, versículo 10. Segundo, agir com prudência, responsabilidade, integridade, avaliando-se a si mesmo e vivendo em santidade. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31 e 32 diz: Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27 diz: Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Terceiro, priorizar a família. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8 diz: Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7 a 12 diz: Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, estranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. O maior ministério é a família. Isto é um princípio que o cristão deve seguir na sua vida. Se você cuida bem da sua família, você pode cuidar da obra de Deus, servir a Deus sem condenação no seu coração, sabendo que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, que somos imperfeitos, se for preciso se reconciliar, mas não abandonar a fé e não viver de forma errada, pecando deliberadamente e não se arrependendo. Quarto, meditar na palavra e praticá-la, vigiar e orar. E quinto, se sujeitando a Deus. Para concluir, Salmos 24, versículo 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. E Tiago, capítulo 4, versículo 8 diz: Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Então, gente, não sejamos hipócritas, ninguém é perfeito e não devemos exigir a perfeição de ninguém. Porém, devemos nos arrepender todos os dias de nossos pecados e prosseguir buscando conhecer a Deus. Que o Senhor abençoe vocês, em nome de Jesus.